Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade às nossas explicações, né, sobre essas teorias. A gente falou sobre caixas de gordura, eu quero falar um pouco para vocês sobre caixas de inspeção, né, para vocês entenderem o que a norma fala sobre isso. Vou abrir a norma aqui de novo, porque acho que é essencial, né, vocês entenderem. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que toda saída de banheiro, né, ou algum tubo de queda, você precisa ter um dispositivo de inspeção, isso para você dar manutenção, né? Imagine se, por exemplo, esse ponto aqui ele entope e você tem que dar manutenção nesse trecho, né? Então eu preciso de ter essa caixa que eu vou conseguir colocar algum dispositivo ali, né, e tá fazendo um desentupimento dessa tubulação. E quando que eu tenho que colocar essas caixas, né? Isso eu quero falar para vocês por norma. Qual que é a distância entre caixas, onde que ela deve estar, né? Então vamos lá. A norma fala que essa caixa ela tem que ter profundidade no máximo de 1 metro. Isso porque acima de 1 metro, essa caixa de inspeção já vira um posto de visita, certo? Então os postos de visita são maiores que 1 metro. E as caixas de inspeção, as profundidades são no máximo 1 metro, certo? Então você tem que conferir isso. Elas podem ser de base prismática ou cilíndrica, com um diâmetro interno mínimo de 60. Então a gente precisa ver aqui se o diâmetro interno aqui é 60, certo? Então aqui está certo. O diâmetro interno mínimo é 60. Estamos de acordo com a norma. Outra coisa a se avaliar, né? Tem que ter uma tampa facilmente removível, né? Então vamos voltar lá sobre as especificações, né? Vamos descer aqui um pouco. Aqui já vem no anexo, vou pesquisar aqui caixas e dispositivos. Caixas e dispositivos de inspeção. O que a norma fala sobre isso? A norma fala sobre caixas e dispositivos de inspeção. Primeiramente, é que a distância entre elas não deve ser superior a 25. Então, por exemplo, dessa caixa até essa, vou medir aqui, está com 7 metros, né? Então, no máximo 25. Isso porque os equipamentos, pessoal, normalmente eles têm até 25 metros, né? A profundidade de uma mangueira, né, para você fazer um desentupimento é 25 metros. Então, no máximo, essa distância que você pode ter até essas caixas, porque você precisa da manutenção. A distância entre o coletor predial com o coletor predial público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15. Então, essa distância aqui do coletor até a mais próxima, o coletor fica aqui na rua, né, pessoal? Ele fica aqui, a rua está aqui, né? O coletor fica na calçada, na verdade, ele fica bem aqui no meio, certo? Então a distância dele até a caixa mais próxima, dentro da sua edificação, tem que ser 15 metros, certo? Essa caixa aqui a gente colocou só para o pessoal da concessionária tá fazendo a ligação com o coletor público, que normalmente ele passa bem no meio aqui da calçada, né, numa determinada profundidade, por exemplo, 1,5 metros. E aí eles vão estar fazendo essa ligação. Mas essa distância aqui, por norma, é 15. Né? Então, vamos ler de novo. A distância entre o coletor predial e o dispositivo de inspeção mais próximo, que seria esse aqui, é 15 metros. Então, a gente está de acordo com a norma. Outra coisa importante é que os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de esgoto, eles não devem estar a mais de 10 metros de um dispositivo de inspeção. O que isso significa? É que, por exemplo, a distância daqui até o dispositivo de inspeção não pode ser mais que 10, né? Isso pela tubulação, né? Não é uma cota igual eu fiz aqui, né? Você tem que ver o comprimento, né, certinho, mas aqui não vai estar maior que 10. Da mesma forma, aqui, por exemplo, todos os dispositivos, né, essa distância aqui, por exemplo, não deve ser inferior a 10.
É o que a gente tá vendo aqui na norma. Não só as caixas sifonadas, né? As bacias sanitárias também. Então, da bacia sanitária até a caixa de inspeção, não pode ser maior que 10 metros. Poderia ter retirado essa caixa aqui, né? Com o que a gente já falou aqui nessa aula? Poderia sim. Só teria que medir se a distância daqui até a próxima caixa de inspeção é 10 metros. Não sei se vai dar aqui 10 metros. Ou, por exemplo, verificar também que a distância entre as duas caixas de inspeção, que no caso eu vou ter só essa e essa aqui, se essa distância vai ser superior a 25, né? Não é nesse caso. Então tudo bem. Então eu sempre tenho que verificar isso, né? Verificar essas distâncias aqui, porque eu preciso estar de acordo com a norma, né? A norma também fala que caso você esteja trabalhando em edifícios, né, que não é o nosso caso aqui, a caixa de inspeção não pode ficar a menos de 2 metros dos tubos de queda. Então, por exemplo, aqui a gente não tem mais de... Aqui a gente não tem um edifício, né? Mas a gente tem um tubo de queda aqui, né? Então a distância entre essa caixa até esse tubo de queda aqui não pode ser inferior a 2. Não pode ser isso, não pode ser inferior a 2. Ela precisa ter um mínimo de 2 metros, porque quando você está falando de edifícios, a energia em um tubo de queda ela é muito alta, né? Não é o nosso caso aqui. O esgoto ele não cai com tanta velocidade, porque a gente está falando de um sobrado. Então, no geral, é isso. Queria atentar vocês para esses tópicos. A gente vai dar continuidade na próxima aula.